Bom, vamos lá. Eu comento um, você vai comentando outro, vamos fazer um palapilhabo. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, né? Quando muito simples. Ah, não, na nossa época o Ministério Público era independente. O Ministério Público sempre foi uma instituição autônoma e o PT não fez absolutamente nada para mudar a situação jurídica do Ministério Público, mesmo porque não havia mais nada a ser feito. E mais um ponto, né? Não, eu podia muito bem ter feito um decreto de sigilo de 100 anos pra mim, pros meus filhos, pra que ninguém fosse investigado. Peraí, o Ministério Público e a Justiça pode ter acesso a qualquer coisa que pode ser decretado sigiloso, é só pedir que a Justiça vai lá e quebra o sigilo de qualquer coisa, né? Decretar sigilo de qualquer coisa não presta pra investigação, serve pra você impedir, como a gente tem visto, que a população veja aquilo que está acontecendo no governo. Agora, pra Justiça pode quebrar... Se o Lula sigilo do teu banco, do exatamente, fiscal, telemático, né, do telefone, dos correios, de tudo, né, a Justiça pode quebrar. Então, é a velha desculpa de que, não, eu teria poderes pra me blindar de investigação. Se ele de fato tivesse esses poderes à época, ele teria utilizado, ele não teria sido investigado, não teria sido condenado, como de fato foi. E, importante ressaltar, o que o Bonner não disse no início da entrevista, que é importantíssimo, quando ele falou, o Lula não deve mais nada à justiça, é desmentir a mentira que o Lula fica espalhando, e nesse serviço acho que o Bonner prestou um desserviço ao país, de que o Lula foi absolvido. Quando o Bonner diz que o Lula não deve mais nada à justiça, em nenhum momento o Lula foi absolvido. O que houve foi uma manobra processual do Supremo que, de repente, nenhum cidadão, nenhum indivíduo consegue. Primeiro, já é difícil conseguir habeas corpus do Supremo. Segundo, ter a mesma matéria analisada no mesmo habeas corpus, ninguém conseguiu isso na história, só o Lula. Outro ponto, né, foi o Supremo descobrir, gente, depois de 6... E, pelo contrário, no final das contas, o William Bonner acabou prestando um serviço ao petismo, dizendo que o Lula não deve mais nada à justiça. O Lula disse assim, não tem como investigar a empresa sem quebrar a empresa. É verdade. Se a empresa tem alguma atividade que não seja cometer crime, né? Todo o cartel de empreiteiras que foi investigado e foi desconstruído, pelo menos momentaneamente, pela Operação Lava Jato, o modelo de negócios da empresa era baseado em crime. A empresa não estava preocupada, não é diferente de uma Samsung, de uma Volkswagen na vida, que tinha um foco de corrupção e aquele foco tinha que ser combatido. Não, o negócio central dessas empresas era a corrupção. O negócio central delas era fazer o cartel. Porque elas não cresceram porque eram mais competitivas que as outras, porque tinham um preço melhor do que as outras. Não era um problema em um setor. Não! Era a empresa inteira que funcionava naquela lógica. Todo mundo lá sabia o que acontecia. Tinha um departamento só pra fazer a contabilidade disso. Só pra esconder o dinheiro. Então, investigar a empresa sem quebrar. Dá pra fazer quando a empresa não é baseada toda num esquema criminoso. Aí a Renata pergunta pra ele assim... o senhor não responde se o senhor vai escolher o próximo... PGR, né, Procurador-Geral da República. Pra quem não sabe, né, o Ministério Público precisa de um Procurador-Geral da República. Quem escolhe é o presidente. Via de regra no nosso país, os presidentes costumam escolher um da lista tríplice. O próprio MP fala assim, tem esses 3 aqui, escolhe um desses 3. E o presidente escolhe um dos 3, como quem diz, eu respeito a autonomia de vocês, eu escolho o que vocês estão me indicando. O primeiro presidente da história que escolheu um que não era da lista tríplice, quem você acha que foi? Foi o Lula? Foi a Dilma? Foi o mito. O Bolsonaro abriu uma porta, ele desativou uma nova ferramenta para um presidente corrupto. Ele abriu uma nova skill. Indicar um PGR que não é da lista tríplice. E quando pergunta, menos da pergunta. Ele não... Aí ele não, é pra deixar o pessoal com uma pulguinha atrás. Que pulguinha? Você quer me deixar com uma pulguinha? Eu vou deixar o cidadão com uma pulguinha atrás da orelha se a gente vai ou não respeitar a autonomia do Ministério Público. Vamos deixar esses otários com a pulguinha. Você tá louco, brother? E aí o cara vai lá e fala, não, o Lula aí tá respeitando a democracia. Vocês estão loucos, cara. É foda, cara. É foda. E você não vai ver um esquerdista, você não vai ver uma Vera Magalhães. É um absurdo, hein? O Lula foi lá e não falou quem vai ser o cara se ele vai ou não respeitar a lista tríplice. Vai ter um jornalista do mainstream, desse Beautiful People, criticando isso. Eu duvido, cara. Vamos procurar no Twitter, eu duvido que vai ter. Sim, realmente. Quando o Lula fala, não, eu tenho ciúme dos aplausos que o Alckmin recebe, porque ele dá um discurso, discurso sindicalista tão bonito, meu amigo, isso deve doer tanto na alma de você, militante petista, que ainda foi chamado de torcida organizada pelo Lula, enquanto ele é o jogador que tá recebendo milhões lá e indo pra festa com os jogadores do time
adversário, que você é o tonto que tá trocando porrada na rua, enquanto ele tá tomando cerveja e uísque com os caras do PSDB, e agora aplaude lá o PSDB, e agora sabe por que não bateu no Temer? É óbvio que ele quer ter o MDB no governo, ele quer ter o apoio do MDB no segundo turno, é óbvio que é por isso que ele não bateu no Temer, e agora vai fazer o quê, petista, se o MDB apoiar o Lula no segundo turno? Vai falar que o Temer foi contra o impeachment também? Vai falar, não, o Temer não foi bem golpista, assim, ele foi, sei lá, levemente antidemocrata. Vai falar o quê agora, petista? Já tem que passar pano pro Alckmin, pro cara que vocês chamavam de nazista, pra baixo, né? Vampiro, assim, foi o adjetivo mais bonito, mais republicano que usaram pra descrever o Temer. Vamos lá. Pra baixo. Aí ele... Não, e vamos reforçar, né? Porque a grande imprensa toda, tenho certeza que vai fazer, tirando o editorial do Estadão, um grande democrata, que o Lula é paz e amor. Vamos lembrar, o Lula, ele caçou visto de jornalista, porque o jornalista criticou ele. Isso nenhum dos jornalistas hoje vai lembrar, né? Isso nenhum dos jornalistas vai falar, que o Lula caçou visto de jornalista. Assim, o jornalista que defende o Lula é tão sangue de barata que o cara coloca a própria profissão em risco pra defender o ídolo político dele. Um dos discursos do Lula, vamos lá, saiu o MST acabou, agora entraram os Teletubbies. Né? É assim, agora tá lá o MST fazendo um creminho gostoso orgânico entregando pro mercado interno da população. Não, é MST paz e amor agora. O MST de 30 anos que invadia a terra, agredia a mulher, né? Agredia a criança. Tem registro disso. Vamos lá, MST, me processa. Ah, esqueci, vocês não tem personalidade jurídica, vocês nem podem me processar. Vocês nem podem me processar. Você tava lá batendo em mulher, botando fogo e tudo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quer falar que agora... Ele ainda disse que durante o governo dele, o Lula teve a cara de pau de dizer que durante o governo dele, ele chegou pro MST e disse, cara, vocês estão fazendo um favor pros produtores rurais, porque vocês estão invadindo a terra deles pra eu indenizar e pagar depois. Meu Deus, cara, primeiro que assim, um dos maiores problemas é o MST invadir a terra, ficar com eles e não ter indenização. Todo produtor rural sabe disso, todo produtor rural, todo morador, que assim, quem já passou a 1 quilômetro de uma zona rural sabe do que eu tô falando. Toda vez que tem uma invasão, toda vez que o Estado não tem o dinheiro. Pô, então por que não pensou nisso antes de tirar sua terra? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, falar que o MST tá fazendo um favor, o produtor quer perder a terra dele pra receber indenização. O produtor, se ele fosse um produtor, ele fala, porra, a melhor coisa é eu ser invadido pra receber uma indenização do governo. O Lula é um mentiroso profissional, cara. O Lula, é como você falou, ele mente trazendo pra realidade do cara, trabalhando com o imaginário do cara. Quando o cara não percebeu, é aquilo que falam muito do Lula, né? Teve um monte de antipetista raivoso que não sei o que, o Lula foi lá tomar uma cerveja com o cara saiu lulista. É o canto da serpente dele, é o cara que tem a capacidade de, por mais pilantra que ele seja, de por mais esteja claro que ele é um bandido, que ele é um ladrão e que ele é um mentiroso, ainda assim ele tem a capacidade de mobilizar milhões de pessoas pra trabalhar, às vezes até de graça pra ele, pra acreditar que ele é um cara do povo e que ele é um cara como você colocou. Não interessa a solução, o que interessa é que ele se solidariza com o meu problema. Olha, ele sabe que eu tô sem pagar uma conta de luz, ele sabe que eu tô sem pagar um gás, ele sabe que eu sou mulher e tô aqui passando esse aperto, ele sabe que eu tô endividado, ele tá preocupado comigo. Agora, o como, que é o mais importante que você vai preocupar com, que você precisa, né? Quando isso, inclusive, é uma aula de jornalismo, tá? Pra quem... A principal coisa que você questiona pra um político, você aperta um político, principalmente quando se fala de proposta, é o como. Porque o que qualquer um é capaz de falar qualquer coisa. Se eu for secretário-geral da ONU... Não, digo mais, você tá sofrendo com a guerra? Minha mulher foi pra guerra, eu sei que tem mulher guerreira que vai lá trocar tiro. Você não vai mais fazer isso. Quando eu for secretário-geral da ONU, você não vai mais fazer isso. Ninguém mais vai passar fome no mundo quando eu for secretário da ONU. Você sabe o que é passar fome, Arthur? Você sabe o que é ter aquele sentimento no estômago, aquele estômago roncando? Você sabe o que é ficar 2 dias sem comer absolutamente nada, Arthur? Me sentindo tanta empatia pelo meu interlocutor que cola. Que pra muita gente cola. Por essas e outras que não só você tem que votar 4433 pra fazer o posto, pra ver meu curso de debate e saber. É isso mesmo. Como identificar quando o cara é pilantra. Como identificar. E qual é a pilantragem. Como identificar quando o cara tá sendo pilantra e qual que é a pilantragem pra você saber como combatê-la. Porque senão, vamos lá, é triste ter que reconhecer isso. É triste ter que reconhecer, como o Arthur colocou, que pô, no maior canal de televisão, no principal jornal do país, o jornalista não tá preparado pra rebater
Ele não precisa ficar batendo boca com o candidato, que não é o papel do jornalista. O jornalista tem que mais ouvir do que falar. Mas ainda assim, o jornalista precisa ter a capacidade de identificar um sofisma e de rebater aquele sofisma, aquela falácia, aquela mentira, aquela pilantragem retórica a tempo para deixar as coisas claras e para trazer a verdade à tona. E para pressionar o sujeito para que ele diga alguma coisa que, ainda que não seja verdade, pelo menos seja algo mais próximo da verdade que com um político. O que infelizmente não foi. Você teve até boas perguntas, né, pro Lula. Traído. Exatamente. Apoio à ditadura, corrupção, tá, jogar contra a parede. Em nenhum momento ele foi jogado contra a parede. Eles só falaram assim, ó, põe a mão na parede. Depois que falou põe a mão na parede, deixou o bandido sacar a arma e dar o tiro. Foi isso. Mandou o cara pôr a mão na parede, depois disso não enquadrou direito. Essa é a minha avaliação geral.